Olá, queridos, boa noite. Vocês são muito bem-vindos para esse tempo. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam em paz. Bem, nós estamos fazendo esses momentos online pelo YouTube, mas também reunidos na igreja com os irmãos. Isso tem deixado meu coração bastante alegre. A gente está podendo reunir com 50 pessoas aproximadamente, isso tem sido uma bênção. Mas eu quero encorajar você que não está tendo a oportunidade de ir para o templo, para que você possa aproveitar esse tempo. Querido, ofereça esse tempo a Deus. Ouça o que Deus tem para te ensinar e coloca em prática. Vamos começar orando ao nosso Deus? Pai, nós estamos aqui para cultuar o Teu nome e para ouvir a Tua voz. Recebe, Pai, o culto que a Ti é prestado. E fala ao nosso coração, Pai, porque nós estamos aqui desejosos e sensíveis para ouvir a Tua voz. Deus, seja com cada lar, cada família, pessoa, cada um, ó Deus, que está aqui, aqueles que não estão, Deus, seja, Pai amado, quem visita cada família, Pai. Seja o Senhor, Pai, aquele que visita e traz resposta, consolo, alívio e paz, conforme a necessidade de cada um. E eu quero pedir, Senhor, use aquilo que nós estamos aprendendo para que nós possamos abençoar o mundo e as pessoas, pregando o evangelho da salvação e servindo ao mundo, como Jesus fez e nos ensina a fazermos enquanto discípulos. Pai, nos ensina que nós não somos o fim da obra que o Senhor tem realizado, mas que nós somos um meio, um instrumento, Pai, e encoraja cada um para que possa compartilhar as boas novas com as pessoas. E Deus, seja louvado nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a aproveitar esse tempo e desejo que Deus fale o seu coração. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim.
preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte, me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Muitas dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, eu cantarei da graça de Jesus. Soberano Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Rei e o governante de todo esse universo. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, mesmo sendo tão grandioso e como a palavra diz, o Senhor é o Deus Altíssimo, o Senhor olha para criaturas pequenas como nós e se importa, Deus, com as gerações dos homens. Ó Deus amado, conduzindo a palavra até o coração do homem para que esse seja salvo. Nesse momento, Pai, nós agradecemos, porque nós temos esse privilégio e eu te peço, Deus, fala o nosso coração pela palavra. E que essa palavra, Deus, nos conduza ao caminho da salvação e à imitação do Mestre Jesus. Seja com cada pessoa, Pai, que vai ouvir essa palavra. E, por favor, ó Deus, ensina-nos por meio dessas lições. É a nossa oração em Jesus. Amém. Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. O capítulo 6 é o capítulo da nossa palavra, da nossa mensagem desse tempo. E nós vamos nos deparar aqui com um tema que é amplamente conhecido e que é repetido também nos outros evangelhos. Em Mateus capítulo 14, em Marcos capítulo 6, em Lucas capítulo 9, e nessa passagem nós vemos a história da multiplicação dos pães e dos peixes. E queridos, eu quero desde já afirmar que eu quero usar os relatos dos 4 evangelistas para enriquecer essa palavra. De maneira geral, todos falam a mesma coisa, mas um ou outro dá algum detalhe a mais, tá bom? Então, para o seu enriquecimento do texto,
Se você quiser ler o relato nos outros evangelhos, depois fique à vontade, tá bom? Mas leia comigo, João capítulo 6, começando no primeiro versículo que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu então Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse então Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que o haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Querido, essa palavra é preciosa e ela é bastante conhecida. E durante esse tempo de reflexão, eu quero aproveitar com você para extrair algumas lições e ensinamentos dessa passagem. Diferentemente do que fizemos na semana passada, em que olhamos a história e o ensinamento que vem depois da história, nessa noite, ou não importa o horário que você está vendo, eu quero falar com você sobre o texto, a passagem especificamente da multiplicação e o que se pode aprender com ela. Então, quero trazer algumas aplicações, certamente. Queridos, só para contextualizar essa palavra, lembre-se disso. Jesus constantemente estava sendo seguido por pessoas. E nessa passagem, especificamente, Jesus estava com seus discípulos, um tanto cansado. Ele já tinha feito outros trabalhos e viagens e Jesus estava atarefado, cansado, e ele pega seus discípulos e ele passa ali pela região onde havia o mar da Galileia, uma região de pescadores, e Jesus vai para um lugar bem quietinho. Mas as multidões viram Jesus e os discípulos no barco, então elas, olhando o caminho para onde iam, se apressaram a pé e chegaram até eles. E queridos, pense comigo, quando Jesus vai para aquele lugar com os discípulos, certamente Jesus estava procurando um pouco de descanso. Se você olhar o relato dos outros evangelhos, você vai ver isso. Eles estavam cansados, não tinham comido e ainda realmente precisando de um refrigério para o corpo. Mas quando Jesus chega e as multidões chegam até ele, o que nós observamos, queridos, é uma cena grandiosa, porque eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então pense, mais de 5.000 pessoas ali onde estava Jesus. E quando nós olhamos o relato dos 4 evangelhos, nós vemos que a passagem diz que Jesus, quando viu aquelas pessoas, mesmo cansado, ele se compadeceu delas. E Jesus então ensinava essas pessoas, ele acolheu essas pessoas. De fato, queridos, o que a palavra de Deus diz é que Jesus Cristo, ele teve envolvimento com elas e ele começa então a acolher essas pessoas,
ensiná-las sobre o reino de Deus e também ele fez algumas curas, como diz o Evangelho de Lucas. Mas pense, aquela multidão estava ali pelo que eles tinham visto antes. Jesus havia curado muitos enfermos e as pessoas sabiam da fama de Jesus. Logo então, elas foram atrás dele por causa das curas. Mal sabiam elas que elas estavam prestes a se deparar com aquele Jesus que não apenas curava enfermos, mas também com aquele que multiplica os escassos recursos. Então imagine, eles veriam uma outra faceta do ministério de Jesus. Mas querido, vamos pensar um pouquinho nessa passagem. Quando Jesus está ali então com os discípulos, e ele está ali com aquela multidão, ele acolheu, ele ensinou, ele curou, ele falou do reino de Deus, tudo isso se desenvolveu. Mas a hora avança. Eles estavam numa região um tanto deserta e não haveria tempo de comprar alimentos. Aquelas pessoas não teriam como ir numa venda próxima e comprar alguma coisa. O que Jesus então diz? Ele chega perto de Filipe e fala aqui, Filipe, olha, tá tarde. E aí, como nós vamos fazer para alimentar essas pessoas? É curioso, irmãos, que quando Jesus age dessa forma, ele fala ao Filipe, olha só, tem bastante gente aí, hein? E agora, o que nós vamos fazer para alimentar essas pessoas? E Filipe fala, olha, nem 200 denários seriam suficiente para encher a boca ou o estômago de todas essas pessoas. Queridos, um denário era o salário de um dia de trabalho, de um trabalhador braçal. O trabalho, vamos dizer, o salário mínimo de um dia. Então, o que Filipe diz, olha, são tantas pessoas que o salário de 200 dias não seria suficiente para alimentar todas essas pessoas. Mas sabe, Jesus Cristo, ele usa essa ocasião para ensinar uma coisa preciosa. O texto disse que Jesus estava experimentando Filipe, porque ele sabia o que estava para fazer. Queridos, nada daquela cena, nada daquele movimento que acontecia foi surpresa para Jesus. Ele sabia o que aconteceria. E quando Jesus experimenta Filipe, é porque Jesus queria ensiná-lo alguma coisa. Mas aí entra em cena outro personagem. Entra André, irmão de Simão Pedro. E André chega para Jesus e fala aqui, ô Senhor, se apresentou aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas para toda essa multidão, que diferença faz 5 pães e 2 peixes? Bem, André também apresentou a Jesus uma questão e estava prestes a aprender uma preciosa lição. E como nós sabemos, Jesus então, ele pega os 5 pães e 2 peixes. Jesus aceita a oferta daquele rapaz. O rapaz foi generoso, ele foi altruísta. Ele poderia ter guardado os peixes e pães para si, mas não. Ele teve um ato voluntário de dizer, olha, eu posso dividir. E Jesus Cristo então, ele aceita aquela oferta. E Jesus pega os pães e peixes, ele dá graças ao Deus Pai por aquela refeição. E Jesus então começa a repartir os pães e peixes. E aquilo que Cristo repartiu, ele coloca nas mãos dos discípulos e fala, distribua entre todos, conforme cada um quiser. Você pode imaginar essa cena? 5 pães, 2 peixes, se tornando o alimento de milhares de pessoas. E todos comeram, ao ponto de que sobrou mantimento. E Jesus Cristo, então, ele apresenta para os discípulos uma lição importante. Jesus manda que eles recolham aquelas sobras, aqueles pedaços, e quando eles ajuntam tudo, o montante é de 12 cestos de pedaços de pães e peixes. A cena, querido, foi grandiosa. Todos aqueles que presenciaram aquele momento disseram, esse é verdadeiramente o profeta que viria. Ou, queridos, quando falam isso, ele está dizendo, as pessoas estavam dizendo, ele é o Messias, o ungido de Deus, prometido como Salvador da raça humana.
aquele a quem o nosso povo espera há séculos e séculos, é esse aqui. E Jesus, então, que sabia o que estava para acontecer com respeito à multiplicação dos pães e peixes, ele também sabia que a multidão iria pegá-lo e dizer, ele é nosso rei, e sairiam dali proclamando Jesus rei. Talvez alguém diria, mas isso não teria relevância, queridos, pense, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine então que fossem 10.000 pessoas. Imagine 10.000 pessoas levando alguém, talvez nos ombros, clamando e proclamando, aqui está o rei. Isso teria uma repercussão, isso teria um impacto. Mas Jesus Cristo, ele, sabendo disso, ele se ausenta daquele momento, ele vai para longe, porque ele não seria rei daquela forma. Essa é a passagem, queridos. Esse é o episódio que nós tanto conhecemos, mas que nós não deixamos de nos maravilhar. Como Jesus transforma pouca coisa em uma refeição substancial para as pessoas. Isso nos lembra do que está escrito lá na palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 4. Quando Eliseu chega na casa de uma família que, pobre, tinha uma dívida enorme e prestes a perder tudo. Aquela mulher viúva, ela não tinha nada em casa, senão uma botija, uma vasilha de azeite. E Deus usou Elias e aquele azeite foi multiplicado. O azeite foi tanto que encheu todas as vasilhas da mulher. E o azeite só parou quando ela já não tinha mais onde colocar o azeite. Deus já havia multiplicado recursos no passado. Esse é o mesmo Deus que mandou o pão do céu, que abasteceu o povo de carne por codornas. É o mesmo Deus que tirou água da rocha. É o mesmo Deus que sempre fez todas as grandes coisas. E queridos, aquele povo que viu o que Jesus fez, eles tiveram uma experiência preciosa, como outros do passado também tiveram. Sabe o que eu quero fazer com você? Eu quero mostrar para vocês que Jesus Cristo, ele deu 3 lições. Uma lição para Filipe, uma lição para André e uma lição para os discípulos. E é uma lição que nós precisamos acolher. E eu queria aplicar essas lições, deixando contigo também algo que é precioso e necessário para a sua vida. Bem, se nós não falássemos de lição alguma, nesses poucos minutos de reflexão, a gente já poderia terminar dando glórias a Deus, porque Jesus Cristo fez aquilo, porque ele deixa para nós uma lição e porque o poder de Deus foi manifesto. Mas Jesus Cristo, ele sempre ensinava e ele sempre aplicava, ele sempre produzia crescimento naqueles que estavam perto dele. Quando eu penso na lição que Jesus dá para Filipe, Jesus Cristo, irmãos, como eu já disse, ele havia se compadecido daquelas pessoas. O relato dos evangelistas vai mostrar isso. Quando Jesus viu a multidão, apesar do cansaço, Jesus Cristo, ele teve simpatia por elas. Jesus não conseguiu olhar para elas pensando, ai, de novo, mais uma vez eles não me dão sossego, não. Jesus Cristo, ele teve afeto por elas. E quando Jesus vê aquela multidão com fome e sem possibilidades de adquirir o alimento, Jesus fala para Filipe, olha, precisamos alimentar essas pessoas. Queridos, essa é uma lição preciosa. Jesus não fez isso em vão. Quando Jesus Cristo chega até Filipe e cutuca Filipe e fala, ó, tem que dar comida para esse povo. Jesus Cristo, irmãos, sabia que sim, eles eram muitos. Eram milhares de pessoas que estavam desprovidas. Jesus poderia ter se eximido de responsabilidade. Jesus poderia ter simplesmente falado, ô pessoal, a hora está passando, vão embora, porque vocês vão chegar em casa tarde com fome. Ou Jesus poderia ter dito, eu não chamei ninguém aqui, eu não mandei ninguém vir atrás de mim, eu não anunciei que estaria aqui para todo mundo vir, então isso não é problema meu. Queridos, Jesus tinha compaixão.
Jesus demonstrou para Filipe e demonstra para nós que ele se importava com as necessidades das pessoas. Jesus se importava não apenas em curar pessoas e ensinar pessoas, mas Jesus se importava com elas de uma forma completa. Jesus demonstrou preocupação com o estado espiritual, emocional e físico das pessoas, porque Jesus tinha compaixão. Quando nós olhamos esse texto do Evangelho e outros textos, a gente pode ver como que Jesus Cristo, ele sentia as dores das pessoas e ele se importava aos pequenos detalhes. A lição que Jesus dá através de Filipe e para Filipe é: precisamos alimentar essas pessoas. Precisamos cuidar delas. São homens, mulheres e crianças que estão aqui e não podem ser deixados de lado. Querido, você e eu também precisamos de compaixão. A verdade é que essa é uma palavra muito mal compreendida e é uma verdade muito pouco praticada, porque nós temos uma perspectiva de compaixão que costuma se limitar ao sentimento apenas e não resulta em algo prático, algo concreto. Às vezes, nós nos sensibilizamos com alguma situação, mas logo as ocupações e distrações da nossa vida roubam a nossa atenção e nós nos esquecemos. Aquilo que nós vimos, nós vamos para casa, a gente vai assistir o que gosta, ler o que gosta, vai dormir e pouco tempo depois já nem lembra daquela cena que trouxe a compaixão no nosso coração e nada é feito, nada é praticado. Compaixão verdadeira é um sentimento que resulta em ação. E queridos, nós precisamos ter esse sentimento para que ele nos leve a nos envolvermos com as pessoas. Você pode se eximir. Você pode dizer: eu não sou culpado. Isso não é problema meu. A culpa não é minha. O governo distribui mal a renda. A família não cuida, o fulano não faz, o ciclano não faz. Mas, queridos, se há alguém precisando de alguma coisa, seria mais nobre e cristão prover solução do que prover desculpas. Concorda comigo? Mas muitas vezes nós não nos envolvemos porque não temos compaixão sincera. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 42, dá àquele que te pede, e não volte as costas, não vire suas costas para aquele que te pede emprestado. Quando Jesus fala sobre o amor ao próximo e de ajudar o próximo, querido, Jesus está mostrando isso quando diz: se alguém pede e precisa, dá. Se alguém quer algo emprestado, não finja que não está vendo. Não. Seja generoso, tenha compaixão das pessoas e se envolva com elas. Querido, é urgente que nós tenhamos essa compaixão. Que nós tenhamos não apenas compaixão, mas que nós tenhamos paciência com as pessoas. Que nós saibamos que pessoas vivem fases diferentes, têm criações, personalidade, momentos de vida diferentes e que as pessoas elas têm um tempo de resposta diferente. E às vezes nós não temos paciência com elas. A gente fica tão irritado com elas e tão estressado que a gente não tem compaixão. Porque a gente não tem paciência com elas. Sabe, queridos, é tempo de ter mais tolerância com as pessoas. Não tolerância com os erros das pessoas, mas tolerância com as pessoas. As pessoas precisam disso. Imagine se toda vez que alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, nós riscássemos esse nome da nossa lista de pessoas que gostamos e convivemos e disséssemos: não tenho paciência para essa pessoa, não quero ela comigo. Ninguém conviveria com ninguém. Se nós não aprendermos a ter tolerância, paciência, compaixão, como vamos nos relacionar com as pessoas? Queridos, é tempo de não pensar mal do outro. É tempo de preservar a imagem do outro.
É tempo de nós olharmos para as pessoas com aquele olhar que Jesus olhava. Nós podemos dar alimento, podemos prover medicamento, podemos orar pela cura e pelo restabelecimento da pessoa, e quem sabe Deus vai curar. Mas, queridos, que a gente possa de fato entender que compaixão, que ajudar alguém, pode ir muito além do que simplesmente dar uma cesta básica ou dar uma esmola. Pode ser que muitas pessoas perto de nós estão precisando de um cuidado mais completo, que pode vir na forma de paciência, de tolerância, de misericórdia. Pessoas que estão precisando que nós cuidemos do seu estado emocional, espiritual. As pessoas estão precisando ser ouvidas. As pessoas estão precisando de conselhos. Você poderia começar ouvindo pessoas, se importando com as pessoas. E quando for possível, e quando surgir a oportunidade, alimente as pessoas que precisam. Vista as pessoas que precisam. Dê a sua parcela de colaboração. Jesus ensinou isso para Filipe, quando disse: como vamos alimentar essas pessoas? Jesus atrai atenção e mostra que eles dariam uma solução. Poderiam simplesmente mandá-las embora, mas Jesus disse: nós vamos prover. Essa é a primeira lição. A lição para Filipe. Mas tem a segunda lição do mestre, que é uma lição que Jesus Cristo dá para André. Você lembra da passagem? Enquanto Jesus está interagindo com Filipe, chega André falando: mestre, se apresentou um rapaz aqui. Ele tem 5 pães e 2 peixes e ele está querendo oferecer. Mas de que adianta 5 pães e 2 peixes? Bem, André, ele trata como se fosse insignificante aquela quantidade. André, irmãos, de fato ele fez uma coisa tipicamente humana. Ele vê 5.000 homens, 5 peixes. Bem, como isso é possível? Ele pensa: olha, não vai adiantar nada. Mas sabe qual é a lição que Jesus Cristo dá para André? Que ele, Jesus, pode multiplicar os recursos. Queridos, Jesus não apenas se importa em alimentar pessoas, mas Jesus, ele pode sim multiplicar os recursos. Sabe, a atitude daquele rapaz é nobre. Eu já falei um pouco disso antes, queridos. Pense, se ele estava com fome, ele tinha mais do que o suficiente para ele. Ele poderia ter comido o que ele queria e poderia inclusive dar para pessoas que estavam perto. Ele poderia ter dividido com os colegas ali que estavam perto dele enquanto ouviam Jesus. Mas não. O ato do rapaz é um ato voluntário, um ato generoso, um ato, irmãos, que expressa interesse e envolvimento. Bem, a gente não precisa ir mais longe do que isso, né? Como tem uma música que fala que o menino saiu de casa querendo alimentar uma multidão. Bem, ele foi instrumento. E o ato de generosidade do menino, irmãos, é um ato lindo e precioso. Ele oferece aquilo que tem. E Jesus Cristo pega o que o menino tem. E quando Jesus Cristo pega, irmãos, ele deu graças a Deus. Olha isso. Os evangelistas narram, não apenas João, mas os outros, que Jesus deu graças e ele repartiu entre eles. Queridos, olha como o próprio Jesus, Filho de Deus, ele dava graças por aquilo que Deus provia. Sabe, nós precisamos, irmãos, olhar para essa lição e entender que nós também podemos colocar os nossos recursos à disposição do nosso Senhor. É uma aplicação, mas é uma aplicação bem-vinda, queridos. Nós costumamos tratar como nosso, como meu, exclusivamente meu, aquilo que eu tenho. E nós não colocamos aquilo à disposição das pessoas. Porque as pessoas são folgadas,
ou porque eles vão sujar o meu carro que eu mantenho limpo, ou porque as pessoas pegam emprestado e não devolvem, ou porque as pessoas pedem e depois não agradecem, e a gente fica sempre retendo tudo que é nosso, tudo que é nosso. Mas, queridos, nada é nosso. Nada é nosso. Esse é o fato. E quando eu vejo Jesus Cristo orando, dando graças a Deus pelo alimento, irmão, certamente Jesus teve gratidão pelo que o menino fez, mas Jesus demonstra para nós que é tudo de Deus, porque é Deus quem provê. Você entende isso? Então, quando eu digo que nós precisamos deixar os nossos recursos, eu estou falando de recursos que nós apenas administramos e que nós deveríamos colocá-los à disposição do nosso Senhor, mas não com o interesse de vou deixar nas mãos de Cristo e Ele vai me tornar rico e eu vou ficar próspero e então eu terei muito. Não, mas por generosidade, querido, generosidade. Aquele menino, aquele rapaz, ele estava entendendo o que Jesus ensinava. E Jesus ensinou frequentemente generosidade. Quando aquele jovem rico, em outra passagem, veio até Jesus, falando que guardava toda a lei, que conhecia toda a lei, que era uma pessoa boa, dizendo para Jesus que queria herdar o reino dos céus, Jesus disse, tira o dinheiro de ser o ídolo da sua vida. Pega o que você tem, distribui aos pobres. Seja generoso com o que tem. Jesus estava, irmãos, mostrando para ele que não dava para viver apegado. E Jesus ensina generosidade. E nessa ocasião surge um rapaz generoso, oferecendo o que tinha. Eu queria te encorajar, querido. Coloca o que você tem à disposição de Jesus. Pode ser o dinheiro, propriamente. Pode ser os recursos materiais. Pode ser os recursos intelectuais, emocionais, o que quer que seja. Coloque à disposição do Senhor para que Ele use o que você tem, querido. Pare para pensar na grandeza disso. Deus colocou na sua mão recursos que podem ser usados, talentos, dons, habilidades que você pode usar. Mas muitas vezes nós não estamos colocando à disposição do nosso Senhor. Sabe? Talvez, pensando em exemplos práticos e simples, talvez há uma grande habilidade em você para dirigir. E você presta o seu talento e seu dom para a empresa em que trabalha. Mas talvez você não é generoso em dar carona para as pessoas. Talvez você trabalha administrando, mas você não colabora com outros que estão precisando de ajuda em administração, talvez de recursos da vida, ajudar de alguma forma. Ou talvez você fala bem, ensina bem, tem habilidades, mas não usa o conhecimento que tem de Deus para ensinar pessoas. São exemplos simples, mas queridos, nós podemos colocar os nossos recursos à disposição do Senhor. E lembre disso, o Senhor pode multiplicar. Deus pode multiplicar, queridos. A gente não pode esquecer disso. Deus tirou água da rocha. Pão caiu do céu e a gente nunca viu isso. Nós não entendemos a maneira como Deus trabalha. E quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, ele mostra que sim, ele pode transformar o pouco em muito, conforme a sua vontade e o seu plano. Quem sabe? Nós vamos experimentar isso na nossa vida. A multiplicação dos recursos. Mas, queridos, estou falando isso não para você barganhar com Deus, mas como uma lição para você. E é uma lição para mim. Não seja apegado aos bens materiais. Não seja apegado aos bens materiais. Não trate como seu o que não é seu. Seja agradecido pelo que tem. Seja uma pessoa que dá graças por aquilo que Deus permitiu chegar nas suas mãos. E lembre-se sempre de compartilhar o que você tem. Talvez você está comendo seus 5 pães e 2 peixes e tem um monte de gente em volta que não está comendo nada.
Ou tem pessoas que poderiam ser beneficiadas com aquilo que você tem em mãos. Lembra de ser generoso. A palavra de Deus diz em Provérbios: honra o teu Deus com os teus bens, com as primícias da tua renda, e Ele vai encher os teus celeiros. Ele vai fazer prosperar e multiplicar. É o que Salomão diz pela experiência dele. Mas, queridos, que a generosidade não seja uma barganha com Deus para ter prosperidade, mas seja generoso, fiel no pouco, fiel no muito, com aquilo que você tem em mãos. E uma lição curiosa: se o próprio Senhor Jesus dava graças quando comia, se ele dava graças pela refeição que tinha, queridos, comece a desenvolver gratidão na sua vida. Você que é pai, ore com os filhos, ensinando eles a ter gratidão. Ore em família na mesa da refeição. Ore, dê graças. Fala: pai, obrigado pelo que eu tenho. Nunca se esqueça de dar graças, querido. E cuidado. As pessoas aprendem generosidade e aprendem gratidão pela maneira como elas veem o nosso modo de agir. Pais, ensinem as crianças a generosidade, mas também a gratidão. Infelizmente, muitos, não estou falando só de crianças agora, mas de todo tipo de pessoa, não tem sido tão agradecido. Queridos, a gente tem que ser grato pelas pequenas coisas. Jesus foi grato pelos poucos pães e peixes, e ele elevou uma oração agradecendo ao Deus Pai. Queridos, então vamos imitar Jesus, levar isso para a nossa casa, fazer da mesa da nossa casa e da relação familiar na nossa casa um ambiente de gratidão, onde nós também elevamos a nossa oração e ação de graças, dizendo: Pai, obrigado pelo alimento e pela provisão. Bem, até aqui, nós vimos a lição que Jesus deu para Filipe, quando Jesus disse: vamos alimentar essas pessoas. Vemos a lição que Jesus deu para André, quando ele multiplica os recursos. Mas há uma terceira lição, uma lição que Jesus deu a todos os discípulos. Queridos, no final da história, Jesus Cristo ele disse para os discípulos recolherem os pedaços que sobraram. Isso pode parecer uma coisa insignificante, até a gente se deparar com o número 12 cestos. É muita coisa. Nós não sabemos o tamanho dos cestos, né? Mas certamente era uma quantidade grande, não importa o tamanho do cesto. 12 é bastante coisa. E alguém poderia dizer assim: mas diante do tamanho milagre que nós presenciamos, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes em alimento para 5.000 pessoas? Para que se preocupar com as sobras? Alguém poderia ter dito isso. Para que eu me preocuparia com isso? Mas, queridos, Jesus deu uma lição: recolha para que nada se perca. E eu creio que Jesus ali dá uma lição preciosa para aquelas pessoas e para nós. A realidade de necessidade das pessoas sempre vai existir. As pessoas, elas voltariam a ter fome, e por onde Jesus passasse pessoas famintas, ele encontraria. E se os seres humanos têm uma necessidade constante do alimento, e frequentemente nos deparamos com pessoas que não têm de onde tirar os recursos, não pode haver desperdício. Querido, aprenda essa lição com o Mestre. Não jogue fora. Não desperdice aquilo que tem valor. Infelizmente, até mesmo na vida diária, a gente observa como nós somos pessoas que não levam tão a sério esse assunto. As pessoas acabam jogando tudo fora. Não gostei, não quero isso, não quero aquilo. Não se preocupam e as pessoas acabam desperdiçando os recursos. É um desperdício não apenas do alimento pronto, mas do alimento que estraga porque não foi usado. Ou desperdício dos recursos financeiros que são gastos com aquilo que não tem muito significado. Sabe de uma coisa?
nós precisamos aprender a cuidar melhor dos nossos recursos. Pessoas podem ser abençoadas com aquilo que temos. Nós podemos oferecer ao nosso Deus os recursos que estão na nossa mão e Deus pode multiplicar. Mas nós precisamos ser bons administradores e bons mordomos daquilo que está sendo colocado em nossas mãos. Poderia dizer para vocês, queridos, que muitos de nós poderíamos descobrir que o que nos falta não é dinheiro, mas é boa administração, é bom planejamento, é um bom entendimento do que nós temos, onde estamos gastando e começarmos a mudar o que pode ser mudado, naquilo que é supérfluo, naquilo que de fato é desperdiçado. A gente poderia ir mais longe se cuidássemos mais dos nossos recursos. Foi o que Jesus disse, eu já mencionei. A fidelidade no pouco, ela é necessária. Porque de alguma forma, queridos, o que a gente diz é, mas eu tenho pouco, então não tem jeito. Mas, queridos, não. Dá para administrar bem o que temos em mãos. Porque quem não sabe administrar pouco, como saberia administrar muito? E a prova disso é pessoas que têm menos recursos em mãos, não administram bem, então podem estar em aperto por isso. Ou pessoas também que têm grande quantidade de recursos e também estão vivendo em aperto. Porque, queridos, é tempo de aprender a cuidar dos recursos que estão disponíveis. São lições, são aplicações. Quando Cristo multiplica os pães e peixes, ele dá uma lição para Filipe, uma lição para André, e quando Jesus pede para os discípulos recolherem, ele também dá uma lição para eles. Lição para mim e para você. Querido, eu quero te encorajar, sinceramente, se envolva com pessoas. No âmbito físico, mas também emocional e espiritual. Ofereça o que você tem para elas. E lembre-se, pessoas podem precisar mais de um ouvido e de um ombro e de alguém que possa falar com ela uma mensagem que traz clareza para alguma decisão da vida. As pessoas precisam ouvir o evangelho da salvação. Nós precisamos nos envolver. Lembra da generosidade. Lembra que os recursos que você tem não são seus. Coloque eles aos pés de Cristo. E seja um bom administrador do que você tem em mãos. Lembrando sempre que não há espaço para desperdício. O bom mordomo, o bom administrador, ele cuida bem daquilo que é do patrão, que é do dono. Os recursos são de Deus, queridos, e nós precisamos cuidar e administrar bem aquilo que é de Deus. Eu queria concluir esse tempo de instrução bíblica lendo uma passagem de Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora os outros será revigorado. São provérbios de Salomão, que entende o valor da generosidade, do suprimento das necessidades dos outros e o bom resultado que isso traz para essa pessoa. Eu quero te encorajar, querido, a pensar sobre isso e a entender que há decisões que precisam ser tomadas no sentido de se envolver, no sentido de oferecer e no sentido de cuidar. Vamos falar isso com Deus em oração? Soberano Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Deus, por causa de Jesus e por causa das lições que ele nos apresenta. Eu sei, Senhor, que Jesus podia fazer os pães aparecerem mesmo sem os 5 pães e peixes.
Ele poderia, Pai, na sua voz de comando, ele poderia, Pai amado, simplesmente fazer a transformação sem dar as lições. Mas obrigado, Pai, porque dessa passagem bíblica e desse episódio histórico, nós podemos trazer conhecimento para a nossa vida. E Deus, visita, Pai, cada um de nós e nos ensina, Senhor, a olharmos para as pessoas com olhar de compaixão. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar aos Teus pés o que temos e a confiar, ó Pai, que o Senhor provê recursos. Mas nos ajuda também, Deus, a ser bons mordomos do que temos. E, Pai, coloca em nosso coração generosidade, gratidão, um espírito voluntário. Ajuda-nos, ó Pai, a entender essa palavra que nós lemos no fim, Deus, pela experiência de Salomão. Ajuda-nos, Pai, a ser generosos, liberais, que nós possamos fazer como aquele rapaz que tinha pães e peixes fez. E Deus, cria entre nós esse ambiente. E Pai, coloca em nosso caminho pessoas que podem ser beneficiadas através da nossa vida, dos nossos dons, da nossa pregação e dos nossos recursos. E tudo isso, Pai, é para a Tua glória. No nome de Cristo, elevamos essa oração ao Senhor. Amém. Coroas a um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar, a verdade
tornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Falar, eu preciso viver. Me sinto muito agradecido, queridos, de poder falar contigo sobre a vida e as instruções de Jesus Cristo. São obras dele, palavras dele, lições dele. Nós somos apenas os alunos, discípulos que extraem para a nossa vida. Eu quero te encorajar. Tudo que você ouve e aprende, coloque em prática. A palavra de Deus diz que se alguém é apenas ouvinte e não praticante, é alguém que engana a si mesmo. Mas, querido, Deus ama aquele que guarda aquilo que aprende, aquele que guarda o ensinamento de Jesus. E eu quero te encorajar. Lembra disso, se envolva, ofereça os recursos em generosidade e cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E lembre-se do texto de Provérbios: o generoso prospera. E quem... Vamos ler, li o versículo errado. O versículo 24 diz: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, e aquele que revigora o seu próximo, ele também será revigorado. Vamos levar isso para a nossa vida, queridos? Não como uma barganha em troca. Deus pode sim prosperar a nossa vida, mas isso não importa. O que nós queremos, queridos, e o que nós precisamos querer todos os dias, é ser instrumentos nas mãos de Deus, para que aquilo que nós depositamos aos pés de Cristo seja usado para o benefício das pessoas. A glória e a alegria certamente estão nisso. Eu desejo que Deus derrame graça e paz e que Deus plante no seu coração a generosidade. Que Deus te abençoe.